Pais professores, estamos aqui para a gravação de mais uma aula da nossa revista Fé e Ciência, Evidências que apontam para Deus. Nosso tema de hoje é Milagres, quebrando as regras da natureza, que seria a nossa lição 10. Esse é um tema muito legal de se trabalhar, De novo, seguindo toda a linha linha de raciocínio que a gente vem trazendo durante toda a revista. É uma revista que tenta dar embasamento aos nossos jovens durante toda a sua vida, principalmente acadêmica, no trabalho, onde a sua fé é diariamente questionada, né? E um dos pontos e por isso a escolha desse tema também dentro da revista, um dos pontos é a questão dos milagres. Poucas pessoas fora do âmbito do cristianismo, do âmbito de fé, acreditam, né, na existência de milagres e como eles podem ser reais e com um propósito dentro da vida das pessoas que assim o recebem, né? Os nossos objetivos são entender argumentos de defesa dos milagres, compreender que os milagres continuam acontecendo hoje, refletir sobre os milagres vivenciados e seus propósitos, né? Os tópicos que nós temos são aperta o play e larga, quebrando a ordem natural das coisas. Será que hoje seria um milagre? Afinal, por que existem milagres? Eu trouxe aqui algumas teorias, professores, algumas teorias que foram trabalhadas durante a história, que seriam teorias que invalidariam a existência de milagres, né? E primeiramente a gente precisa, como eu já disse em outras aulas, mas principalmente na aula da ressurreição, mas primeiramente nós precisamos pontuar algo muito importante, que é: não existe fé e nem cristianismo sem milagre, porque não existe fé nem cristianismo sem ressurreição. E se não existe cristianismo, se não existe fé em Cristo, se não existe evangelho sem ressurreição, logo não existe evangelho sem milagre. O nosso evangelho, ou o evangelho dos apóstolos, a qual nós seguimos, aquele evangelho que Paulo diz, o meu evangelho, aquele que ele pregou, aquele que recebeu de Jesus, ele é baseado em um milagre. Ele é baseado em milagres, mas principalmente um milagre, a ressurreição de Jesus. Então não tem como nós trabalharmos a nossa fé excluindo os milagres do nosso sistema de crenças. Não é possível isso, porque senão a nossa fé ela já não vai valer. Porque assim como Paulo vai dizer, se Cristo não ressuscitou dos mortos, logo é vã a sua fé. Então, se você não acredita em milagres, logo é vã a sua fé, porque a ressurreição dos mortos é um milagre direto. Então, quando nós nos deparamos com a ideia de milagres, nós do âmbito pentecostal, nós temos muito mais familiaridade, professores, com isso. Por quê? Porque nós crescemos, o pentecostalismo ele cresce em manifestações sobrenaturais do Espírito Santo. E dentro dessas manifestações sobrenaturais do Espírito Santo, que tem a ver na maioria das vezes com seus dons, também dentro do dom de cura, dentro de outros dons, há manifestações sobrenaturais milagrosas do Espírito Santo. Você quer dizer que na igreja reformada, você quer dizer que na igreja metodista, você quer dizer que na igreja anglicana isso não existe? Não é isso que eu digo. Mas nós temos mais familiaridade porque nós vimos mais. No sentido geral, nós vimos mais. Se você for conversar com seus amigos aí que forem de outras denominações, que não sejam pentecostais ou neopentecostais, por mais que não sejam a mesma coisa, eles, na maioria das vezes, eles vão ter menos familiaridade com o tema, eles não vão ter tantas experiências a contar. E se tiverem, muito bom também, não é um problema em relação a isso. Mas nós temos como posso dizer assim, essa facilidade maior de acreditar, porque na maioria das vezes a gente até já viu. Quantas vezes a gente não viu alguém indo para frente da igreja, o pastor ir orar por alguém na frente da igreja e a pessoa ser instantaneamente curada? Quantas vezes a gente já não ouviu dizer, ou já viu dentro do nosso contexto, uma pessoa que está com câncer e essa pessoa alcançar a cura? Eu já vi, mais de uma vez. Então, quando nós observamos todo esse contexto, nós percebemos que para nós é mais fácil aceitar essa ideia. Mas essa é uma ideia que necessita ser aceita por todos os crentes. E aqui eu não estou falando de milagres específicos de cura de doenças, ou de qualquer tipo de milagre que queira colocar, de uma ressurreição de um morto.
mas é de milagres em geral. A nossa fé é calcada nesses milagres a ideia milagrosa precisa ser real dentro dos nossos corações, porque só assim a nossa fé vai ser real, né? Mas, ao trazer aqui, eu tentei trazer então alguns argumentos que traziam contra a existência desse milagre, porque na maioria das vezes nós já cremos nesse milagre. Como nós vamos defender essa ideia? Primeiro tópico, faltou um ponto de interrogação aí, que era uma pergunta, aperta o play e larga. Qual que é a ideia aqui? A ideia é assim, quando as teorias mecânicas de Newton começaram a ser difundidas, e principalmente ali os seus seguidores, os seus, vou colocar aqui discípulos, mas seus alunos, eles foram difundindo isso, principalmente ali na época do Iluminismo, veio uma ideia que ficou agregada a Newton em relação a isso, da ideia do universo como uma máquina do mundo, né? E o que seria esse universo como uma máquina do mundo? Tentando explicar de uma forma clara, assim, como se fosse um relógio. E aí o que acontece? Esse relógio ele é formado perfeitamente para executar o que ele foi feito para fazer. Então, ele foi feito para passar a hora, então tem dentro dele todo o mecanismo, todos os ponteiros, me fugiu o nome agora, aquela parte redonda que é toda furadinha. Tem todo um mecanismo dentro do relógio, né? Para que engrenagem. Então tem todo um mecanismo dentro do relógio para que ele funcione perfeitamente e aquele ponteiro que nós olhamos, né? Nós consigamos olhar a hora ali perfeitamente, porque aquele mecanismo funciona certinho. Essa era a ideia, mais ou menos. É como se Deus chegasse, criasse todo o universo perfeito, criasse todas as leis naturais perfeitas, criasse todo o ecossistema perfeito, criasse tudo perfeito e deixasse aquilo subsistir, aquilo existir e saísse de cena. Então, a partir do momento, como ele criou aquele mecanismo perfeito, tudo que se desenrolasse dali, tudo aquilo seria aceitável dentro daquilo que ele criou. Então, não seria possível existir um milagre, por quê? Porque o milagre é intervenção no natural. O milagre é intervenção no mundo real, natural. Então, essa intervenção não seria necessária porque o sistema criado já seria perfeito. Mas essa afirmação é uma afirmação que ela foge de praticamente todo o contexto bíblico, né? Aqui eu coloco no segundo parágrafo para vocês, terceiro parágrafo para vocês, alguns versículos, né, alguns textos demonstrando esse caráter de relacionamento que Jesus tem conosco, que Deus tem conosco. E todo esse caráter de relacionamento nos demonstra, ele é misericordioso, bondoso, ele recebe, ele morre pelos nossos pecados, ele faz determinadas ações dentro do nosso contexto de seres humanos caídos, para ter um relacionamento conosco. E aí a pergunta lógica e básica é, se ele tivesse criado todo esse universo, todo esse mundo, e tivesse saído de cena, e a partir disso, o mundo tivesse a forma dele perfeita para viver, por que ele teria esse relacionamento conosco? Por que ele faria todo um plano para reconectar nós para com ele? Não faria sentido. Não faria sentido, porque as coisas aconteceriam como deveriam acontecer. Então, esse caráter, como posso dizer assim, essa forma que Jesus tem de estar em um relacionamento, aquela teologia do caminho, né? A ideia de Emaús, a ideia com Moisés no deserto, aquele Deus que caminha junto, aquele Deus que gosta de caminhar conosco. Que ele não chega na luz do fim do túnel e resolve tudo. Ele caminha, ele vai nos dando subsídio, ele vai nos ajudando a fazer a caminhada. Eu vi uma frase essa semana que é muito sobre isso, que a gente pede ajuda para Deus para nós vencermos uma maratona e aí Deus nos dá um tênis em vez de nos dar uma medalha. Essa é a ideia de um caminho, a ideia de nos dar subsídio, nos dar material para conseguir chegar e vencer, né? Então essa ideia ela não seria real. Essa ideia não seria real por quê? Porque ele já teria feito tudo perfeito, ele deixaria tudo aconteceria como deveria acontecer. Não funciona assim. No primeiro casal do mundo a qual ele criou, já foi contra aquilo que ele queria que fizesse. Já foi contra aquilo que ele queria que eles fossem. Já foi contra o que ele queria que a humanidade fosse. Então não funciona dessa forma, né?
Além disso também, nós podemos ver que a ideia de um milagre ele ser impossível por conta das leis naturais, ela anula, e aí a gente vai falar isso no segundo tópico um pouquinho mais, ela anula a ideia de Deus ser o Criador soberano. E se Deus é o Criador soberano, Ele tem o poder de intervir na sua própria criação. Então isso não é uma quebra de lógica. Eu criei, logo aquilo que eu criei é meu e da forma que eu quero. Se eu quiser intervir ali para alguma coisa que eu acho necessária, eu posso. Eu crio. Então, essas ideias, elas excluem um Deus soberano da equação. E não tem como excluir um Deus soberano da equação, sendo que para se criar esse mundo, como nós vimos praticamente toda a revista, necessitava de um Deus soberano. Então não tem como Deus criar, largar, porque aí ele iria contra todo esse escopo e todas essas escrituras sagradas que são a Bíblia. Ele não seria condigente com isso, não teria como. O final do primeiro tópico vai dizer assim: os milagres, longe de serem simples violações das leis naturais, são exceções intencionais que Deus realiza em sua criação, com um propósito específico, que demonstra o seu poder, soberania e amor contínuo por nós. É intencional. O milagre ele é intencional. É um Deus soberano que olha e diz: ali eu tenho uma intenção de que aquela situação chegue a um outro momento, ou que acabe, ou que, enfim, o que ele quiser, e ele intencionalmente realiza um milagre. Então, não são... Sim, a gente não pode olhar, é como se a gente excluísse a figura de Deus. Não, um milagre é uma coisa que quebra a naturalidade, isso não pode acontecer porque as leis naturais elas são perfeitas. Mas há alguém acima das leis naturais que criou a lei natural. E aquele que criou a lei natural, como a gente viu, lá se Deus existe, essa lei natural que tem até dentro de nós, aquele que criou a lei natural, ele pode ter a intenção e ele pode executar a sua intenção, porque foi ele que criou e ele tem poder para isso, ele é soberano. Mas nós vamos falar isso mais aqui no segundo tópico. Uma outra coisa que também colocam bastante a nós é a ideia quantitativa, né? Provavelmente você já ouviu isso, eu estava ouvindo um podcast essa semana, que nem era sobre cristianismo, e ao entrarem nesse assunto, eles também falaram a mesma coisa, que é: você conhece alguém que foi milagrosamente curado do câncer, mas e todas as outras pessoas que morreram da mesma doença? Para elas, não existe milagre? Que é essa falácia quantitativa, né? A ideia de que, peraí, é fácil você falar que acredita em milagre, então tem 4 pessoas com câncer na sua igreja, uma é curada e 3 morrem. Primeiro, desse argumento assim, que é um argumento assim tão vazio. Primeiro, o fato de 3 morrerem e um sobreviver com um milagre, não exclui o fato de que aquilo é milagre. É uma coisa meio óbvia. Você pode discutir o porquê que aqueles outros também não foram. Ok. Por que a vontade de Deus para eles não foi aquela? Mas isso não exclui o fato do quarto elemento ter recebido o milagre. Então, o fato, se tiver 4 bilhões de pessoas no mundo, estou chutando um número aleatório que eu não sei quantas tem, mas se tiver 4 bilhões de pessoas no mundo, e dessas 4 bilhões de pessoas, uma recebeu o milagre e todas as outras não receberem, isso não caracteriza que aquela que recebeu não seja um milagre. E aí, Spinoza ele vai trazer uma ideia de que não tem como a lei natural, como a gente viu no primeiro tópico, ser quebrada, e provavelmente esses milagres são leis naturais ainda não descobertas. O que ainda volta para a mesma ideia do que nós estávamos falando do primeiro tópico. Todos esses argumentos estão excluindo um Deus soberano sobre a sua própria criação. Um Deus que, assim como Colossenses vai dizer, que ele subsiste à criação dele. A Bíblia vai colocar que Jesus é o cara que mantém. Bom, essa é talvez uma forma mais fácil de entender. Ele mantém tudo aquilo de pé. Como que ele vai manter tudo aquilo de pé se ele tivesse só feito e saído fora? Ou se ele não tivesse poder para intervir em algo natural? É até assim, ilógico. Se a procura da lógica é dizer que o milagre não pode acontecer porque ele quebraria as leis naturais, para nós a lógica é: o milagre ele pode acontecer porque nós cremos em um Deus que criou as leis naturais, está acima disso.
Então, quando nós olhamos para qualquer um desses argumentos, assim como mais um que eu coloquei aqui, né? Se Deus fosse verdadeiramente bom, Ele teria curado todas as suas enfermidades, todas as enfermidades de todas as pessoas. E dentro de todos esses argumentos se coloca a gente perde o fio da meada de entender de como que tudo chegou aqui. Tudo chegou aqui quando o pecado entra no mundo. Quando o pecado entra no mundo, automaticamente as doenças vêm, as catástrofes, a natureza ela não é a mesma, nós não somos os mesmos, nada é o mesmo, só Deus é o mesmo. E aí quando o mundo ele vai se passando e quando o tempo vai passando e tudo vai acontecendo, nós vamos percebendo que as coisas vão piorando cada vez mais, tanto que a Bíblia vai colocar que a natureza geme pela volta de Jesus, quando vai ser restaurada, né? Então, quando nós vamos percebendo todos esses pontos, nós vamos entendendo de que a ideia milagrosa, ela nasce, para nós, né? A ideia milagrosa aqui no mundo, ela nasce com um contra-ataque à nossa decisão de não obedecer a Deus. E ao entendermos isso, nós não podemos tirar esse Deus soberano dessa equação. Esse Deus soberano que ele tem poder, sim, de interferir quando ele quiser e da forma que ele quiser. Eu não vou falar o porquê dessa intervenção, que é o nosso último tópico, mas a ideia é, qualquer um desses argumentos estão querendo trabalhar o milagre logicamente sem a ideia de Deus. Mas primeiro, o milagre ele já não é possível sem a ideia de Deus. Então, se você precisa trabalhar essa ideia, você precisa trabalhar esse conjunto como um todo. A ideia de um Deus soberano que possa realizar um milagre e a ideia do milagre em si. Então, se você vai trabalhar essas duas ideias, é necessário compreender-se que um Deus soberano que criou tem poder sobre a sua própria criação, né? Esse talvez é um tópico, enfim, é um raciocínio muito lógico, vamos dizer assim. A última frase, né, do segundo tópico vai dizer assim, Vernet vai colocar para nós: um milagre é algo incrível, fora do normal, que acontece pela vontade toda poderosa de Deus. Então, e aí já o comentarista está falando, é perfeitamente lógico acreditar que Deus, aquele que estabeleceu as regras da natureza, também pode realizar algo extraordinário quando ele achar necessário, quando for a intenção dele. Essa aqui basicamente é a ideia, e aí você vai falar assim, não, mas a ideia, o argumento que vai ter contra esses argumentos é dizer que Deus é soberano? Sim. Por quê? Porque milagre é algo... A gente teve um congresso uma vez na igreja que o nome do congresso era Milagre Não Se Explica, Se Vive, né? Mas se nós pudéssemos trazer o mínimo de explicação para os milagres, Deus quis fazer. Deus quis fazer. E aí nós vamos ver no último tópico quais seriam as intenções quando os milagres eram realizados por Jesus aqui na Terra. Mas no geral, Deus não largou o mundo porque iria contra a Bíblia. Deus pode quebrar a lei natural porque Ele criou uma lei natural. E aí você pode dizer, mas aí você está baseando tudo na Bíblia. Sim, mas a nossa fé é baseada na Bíblia. Eu não posso pegar, como é esse tópico de agora, transformar a água em vinho e dizer assim, não, biologicamente não, né? Cientificamente, para você fazer isso, você precisa pegar tal experimento, fazer tal coisa, tal, porque é impossível, senão não seria um milagre. Então, para você conseguir explicar ou entender ou conversar sobre o milagre, você tem que passar para o lado empírico. Você tem que passar para o lado metafísico. Você não pode estar falando no lado racional, porque senão ele deixa de ser um milagre. Então, a partir do momento que ele é um milagre, e aqui eu até coloquei dois exemplos para demonstrar como aquele argumento de Spinoza não são leis naturais que ainda não foram descobertas. Ele é totalmente assim fora da realidade. Por quê? Porque tem coisas que são impossíveis de acontecer. E essas coisas impossíveis de acontecer caracterizam o que é o milagre. E ao caracterizar o que é o milagre, logo nós entendemos que nós precisamos, com certeza, compreender que um Deus soberano é a única forma, é o único jeito, é a única forma mesmo de um milagre ser real, se esse Deus soberano fizer. O terceiro tópico, será que hoje seria um milagre, né? Eu trouxe 2 exemplos bíblicos, né? Mas você também pode pegar uma infinidade aí e trazer para os seus alunos, professores. Que ele vai trazer assim, para se caracterizar ou para se provar uma ocorrência de um milagre, você precisa de 2 passos.
Primeiro mostrar que o evento realmente aconteceu e depois provar que aquilo é um milagre. O primeiro passo é o mais fácil, professores. Por quê? Porque assim como eu falei na aula de ressurreição, que eu não fiz uma aula sobre Jesus, sobre a existência de Jesus, porque isso já não é mais discutido na academia, assim também tudo aquilo que ele executou, ele tinha uma grande leva, assim como nós colocamos também na ressurreição, de testemunhas oculares em volta. O primeiro passo é relativamente simples. Os milagres de Jesus, por exemplo, foram testemunhados por centenas de pessoas, desde amigos até inimigos, e se todos eles estivessem mentindo sobre o que viram, é difícil imaginar que pessoas de convicções e motivações totalmente diferentes fossem uníssonas negativamente diante de um fato. Então é até difícil, impossível entender de que pessoas, judeus, cristãos, gregos, romanos, todas as pessoas que possam ter testemunhado, que não foram só discípulos, ele fazia a céu aberto, vamos dizer assim. Então todas as pessoas que testemunharam isso com motivações totalmente diferentes, pessoas, inimigos, amigos, chegados, nem tão chegados, todos eles mentissem. Todos eles dissessem, é um milagre verdadeiro, sendo que não é. Então é um passo mais simples, o primeiro porque teve muitas testemunhas que viram. O segundo passo, ele é para provar que um acontecimento é realmente um milagre. Eu trouxe 2 exemplos demonstrando que cientificamente é difícil, é impossível que isso aconteça. Vamos dar uma olhada. Transformar algo em vinho, água em vinho. Para que a água se transforme em vinho, seria necessário adicionar elementos que não existem nela, como carbono, e criar uma mistura complexa de compostos. Isso envolveria reações químicas super controladas, e não havia nenhuma fonte de energia conhecida para executar isso instantaneamente. Jesus fez isso apenas falando, ou fazendo. Como explicar? Então, teria que ter uma fonte de energia tão grande que não existe para que fizesse um pouquinho de água se transformar em vinho, e sendo que deveria ter ali compostos que a água não tem. Como se tivesse que ser... Aí você podia falar, não, mas alguém poderia ter pegado e colocado esses compostos. Porque na época não tinha essa ideia química que nós temos hoje, né? Essa desenvoltura química que nós temos hoje. Mas mesmo assim, vamos supor que fosse possível. Ainda assim, não teria energia o suficiente para fazer essa mutação, vamos dizer assim, e fazer com que isso fosse real. Então não tem como ser. Não é uma lei natural ainda não descoberta, porque nem tem esses compostos na água, nem tem essa energia para fazer. Então é um milagre. A segunda que eu coloquei é andar sobre as águas, né? Para andar sobre as águas é preciso desafiar a física. A pessoa teria de flutuar, o que não é possível por ser mais densa do que a água. E a tensão superficial da água não suportaria o peso. Além disso, seria necessário manipular forças naturais, como a gravidade, algo impossível, sem uma intervenção sobrenatural. Jesus fez isso. E não apenas ele, mas ainda chamou Pedro para se encontrar com ele inexplicavelmente. Então, quando nós olhamos para esses exemplos, nós percebemos que nós poderíamos falar, não, tudo bem. Assim como a lepra, Jesus realizava milagres antigamente, hoje tem cura para a lepra. Esses exemplos nos demonstram que isso não é verdade para todos os casos. Há casos que Jesus estava à frente do seu tempo, realizando milagres que na época não tinha esse tratamento. Então, se não tinha tratamento e ele tocava e a lepra saía, automaticamente é um milagre. Mesmo que depois se alcance a cura. Agora, esses exemplos como transformar água em vinho, como ele sair andando no meio das águas e chamar uma outra pessoa para andar com ele, todos esses exemplos, eles não podem acontecer porque eles não têm características nem físicas e nem químicas para que isso ocorra em algum momento. Não há como se criar um tratamento para transformar a água em vinho. A gente tenta, muitas das vezes, que ainda nem é tão fácil, pegar água salgada e transformar em água doce, água potável. Imagina transformar uma água normal em um vinho. Então, os milagres, eles não são leis ainda não descobertas, eles são milagres que um Deus soberano quis fazer. Por último, que é o último tópico, afinal, para que existem milagres? Nós temos aí 3 coisas, né? Mas antes disso eu queria trazer essas frases do Tim Keller que eu acho maravilhosas quando o assunto é milagre, né? Ele vai colocar assim: os milagres de Jesus, em especial, nunca foram truques de mágica que serviam apenas para impressionar e coagir. Nunca vemos Jesus dizer algo assim: estão vendo aquela árvore? Vou fazê-la se incendiar. Então Jesus não era
uma pessoa, como posso dizer assim, aqueles truques de televisão, ou que a gente fica olhando aquele cara que tinha uma máscara, assim, mister, alguma coisa, que fazia truques de mágica. Jesus não era essa pessoa. Jesus, ele era o Deus encarnado. E ele fazia milagres reais e intencionais que tinham um motivo. Aqui eu coloquei 3 motivos, né? Seria a confirmação de sua divindade, manifestação do reino de Deus e manifestação do Espírito Santo. Esses 3 motivos, eles seriam, como posso dizer assim, não que não fosse um motivo curar aquela pessoa, mas também demonstrar essas coisas. Então, principalmente a ação do Espírito Santo, demonstrar como o Espírito Santo poderia realizar um milagre através da nossa vida, né? Mas o mais legal desse tópico, além desses motivos, é entender que Jesus ele apenas quer, tanto Jesus quanto Deus, quanto a Trindade como um todo, eles querem apenas restabelecer a ordem do mundo, né? Então, quando nós vamos olhar, ó, Deus não criou o mundo para que houvessem doenças, fome e morte. Cristo não estava alterando a ordem das coisas, ele estava restaurando a ordem. Então, é simples, é olhar para o que Deus criou e falar, não era essa a intenção, não era como o mundo está hoje a intenção de Deus. Então, intervir nisso não é bagunçar a ordem, é restabelecer a ordem. É totalmente diferente. Então, quando nós vamos ver a última parte do tópico, ele vai dizer assim, o mundo não é mudado pelos milagres, mas sim restaurado. Como Keller afirma, os milagres de Jesus não são um simples desafio para a nossa mente, mas também uma promessa para o nosso coração de que o mundo que desejamos está a caminho. Então, essa é a ideia. A ideia de que toda essa aula que nós tivemos é para demonstrar que Deus não está interferindo na ordem natural e que isso é ruim, que ele errou então na ordem natural. Não, não. A ordem natural foi perfeita, nós quebramos isso com o pecado, e o que Deus está fazendo a partir disso é restaurar essa ordem, restaurar esse mundo, restaurar a humanidade, e que isso só vai acontecer quando ele vier, no sentido pleno e geral. Mas cada um desses milagres apenas demonstra um Deus amoroso, gracioso, que vai demonstrando um pouco do seu reino, da sua misericórdia, da sua graça, a partir dessas intervenções que ele faz. Então ele não largou o mundo, professores. Finalizando aqui, né, a nossa aula, ele não largou o mundo e deixa acontecer o que tiver que acontecer. Não, ele também não é ruim por não fazer o milagre em todas as pessoas, porque o maior milagre já foi feito. O filho dele já foi entregue. E ao saber que o filho dele já foi entregue, doenças perdem o valor, morte perde o valor, porque ele venceu a morte. Então, mesmo que nós morrêssemos de câncer, Deus me livre, mas mesmo que nós morrêssemos de câncer, ainda não é a principal coisa. A principal coisa é que após a morte nós estaremos num lugar, um lugar por toda a eternidade, que esse lugar é o céu. Então, dentro disso, dentro de tudo isso que nós apresentamos, Deus soberano é o principal. E ele interfere na criação dele quando ele quiser. Amém, professores? Espero que isso tenha ajudado você. Traga outros exemplos de milagres que você possa achar legal. Tem tantos milagres na Bíblia. E demonstra para eles que esses milagres são reais, são milagres que não poderiam acontecer hoje. Mas principalmente deixa fixo na cabeça deles que um Deus soberano pode intervir e restaurar quando ele quiser. Tá bom, professores? Espero que tenha ajudado vocês. Uma ótima aula e até a nossa próxima aula.